Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de informativos STF e STJ. Vamos ver, nesse vídeo, o informativo 655 do STJ, que trouxe um julgado sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. O artigo 9º, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha garante à mulher, na situação de violência doméstica, o quê? A manutenção do vínculo trabalhista por até 6 meses. E essa é a redação do artigo 9º, parágrafo 2º, que diz assim: o juiz assegurará à mulher, em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica. Acompanha aí. Inciso 2, manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Para preservar a integridade da mulher, ela pode ter que ficar afastada do local de trabalho por até 6 meses. Seria justo ela, vítima de violência doméstica contra ela, perder o emprego por isso? Não, não seria justo. E disse o legislador: então, o Poder Judiciário, como órgão garantidor de direitos, irá garantir a essa mulher vítima que se mantenha o seu contrato de trabalho por até 6 meses, embora ela afastada fisicamente do local de trabalho. Ok, isso está na lei, não tem dificuldade. A dificuldade vem agora, que foi o que veio no julgado do STJ. Quem é o juiz a que faz menção ao artigo 9º, parágrafo 2º? Será que é o juiz da Justiça do Trabalho? A questão aqui é de competência. Seria a competência do juízo trabalhista manter esse vínculo laboral e afastar a vítima do local de trabalho? Sim ou não? Pois é, a gente sabe que o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem competência mista. Onde está isso, Gabriel? Isso está no artigo 14 da Lei Maria da Penha. Ele tem a seguinte redação: 14. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal, poderão ser criados pela União, pelo DF nos territórios e pelos estados, para o processo de julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então a pergunta é essa: de quem é a competência para manutenção do vínculo trabalhista por até 6 meses, conforme dispõe o artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2. Essa competência mista do artigo 14 ganha relevo especial. O que levou o STJ a dizer o seguinte é do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher a competência para manter o vínculo laboral por até 6 meses, nos moldes do artigo 9º, parágrafo 2º, e não da Justiça do Trabalho. Olha aí o STJ dizendo isso nesse informativo 655. Olha que questão interessante, muito interessante. Medida protetiva, artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2, manutenção do vínculo trabalhista, vara especializada em violência doméstica e familiar, competência. Olha lá, compete ao juízo da vara especializada em violência doméstica, que a lei chama de juizado, não chama de vara, a apreciação do pedido de imposição de medida protetiva de manutenção de vínculo trabalhista por 6 meses. Então a competência não é do juízo do trabalho, não é da justiça laboral, mas sim desse juizado de violência contra a mulher. Em relação à justiça do trabalho, a Constituição prevê sua competência para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. Ou seja, se essa vítima tem uma questão qualquer de não pagamento de hora extra, de não pagamento de algum benefício, de atraso de salário ou coisa parecida, aí sim, se houver um conflito entre ela e o seu empregador, quem julgará a justiça do trabalho, claro. Só que isso aqui
Não tem nada a ver com questão litigiosa sobre o seu contrato de trabalho. Ah, mas é uma manutenção, Gabriel, do vínculo trabalhista. Sim, mas não é um conflito, não há um conflito de interesses entre a vítima, mulher, e seu empregador. Se o empregador a demite, por exemplo, por um motivo irrelevante, um motivo proibido, engravidou, demite. A gente sabe que não pode. Aí tudo bem. É um conflito em relação trabalhista. Agora aqui, ao contrário. Não há nenhum conflito entre a mulher e o seu empregador. Ao contrário. Né? Ela não tem um litígio. Por isso que a justiça aqui trabalhista não tem competência para manter o vínculo trabalhista. E aí segue o julgado. Olha, no entanto, no caso, o pedido sobre reconhecimento de afastamento do trabalho advém de ameaças de morte sofridas, reconhecidas pelo juiz criminal, que fixou as medidas protetivas de urgência. Ok? Circunstâncias alheias ao contrato de trabalho. Isso não é uma questão contratual entre ela, repito, e seu empregador. Ok? A competência para apreciar o pedido de imposição de afastamento ao trabalho cabe ao juiz reconhecer a necessidade do pleito anterior de imposição, ou seja, de quem é a competência, nesse RESP foi reconhecido por unanimidade, tá? Juízo de violência doméstica familiar contra a mulher, em razão da sua competência mista. E também questões cíveis ligadas e decorrentes da violência contra a mulher. Tá? Então, muito cuidado, isso pode vir na prova de direito penal, na prova de processo penal. Tomem cuidado com isso. Um abraço e até o próximo vídeo.